verso de número 1 e 2 será o suficiente para a nossa meditação. Eu trago um abraço da minha esposa, missionária Rayana. Eu sou pastor da Igreja Cristã Genuína, nós estamos aqui perto agora. Estávamos em Limeira há aproximadamente 4 anos e meio, mas aprovou o Senhor nos trazer de volta para a cidade onde eu cresci a boa parte da minha vida, e muito me faz feliz por isso. Eu estou aqui através do nosso irmão José, que fez a ponte, nosso pastor Renato. Deus abençoe a sua vida, irmão. Nos ajudado muito na obra também. Quem encontrou o texto, diga graças a Deus. Graças a Deus. Pastor Renato, Deus abençoe pela oportunidade, tá? Isso se estende à sua digníssima esposa e aos demais irmãos que estão na retaguarda, lá da igreja, para que nós não tomemos muito tempo. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12, verso de número 1. Amém? Amém? Amém. Assim diz o texto: suplico-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sedes conformados com este mundo, mas transformados segundo a renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Amém? Amém. Você sente, por gentileza. Bom, você que se sentir à vontade para isso, quiser manter a sua Bíblia aberta, por gentileza, nós iremos aqui expor esses 2 versos, e será de suma importância você entender o que estarei ministrando aqui nessa noite. Por isso, por gentileza, eu vou pedir para que você ceda a sua atenção para mim por alguns minutos, e eu prometo devolvê-la melhor do que já se encontrava. Não perca a sua atenção por nada, não fique desatento, e eu tenho certeza absoluta que a palavra do Senhor, não do pastor José, mas a palavra do Senhor, transformará nossas vidas nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Amados, pregar sobre a epístola de Paulo não é uma tarefa tão fácil, tão simples como parece, tendo em vista que muitos dos escritores e teólogos ao longo da história narram essa carta sendo ela, posteriormente aos evangelhos, a carta que mais detém informações que sustentariam a base da nossa fé. E se nós perdêssemos por algum deslize a Bíblia por completo e só nos restasse a carta de Paulo aos Romanos, seria suficiente para que nós possamos entender o processo de queda, redenção, glorificação e assim viver a fé em Cristo Jesus de maneira plena, de maneira que Deus sempre seja glorificado. Mas o capítulo de número 12, para mim, é o mais fascinante de todo o livro, porque se você percorrer do capítulo 1 até o capítulo de número 11, Paulo está expondo o processo de doutrina, o processo de conhecimento sobre o pecado, sobre a transfiguração, a transformação, regeneração e queda, como nós mencionamos no início da fala. Só que o capítulo de número 12, Paulo encerra o período de doutrina e agora começa a falar a respeito da vida prática do crente. É aqui que a nossa vida com Deus, ela deve ser norteada, porque conhecemos a Deus em sua teoria, em sua escrita, em sua história, mas se nós não colocarmos tudo que nós conhecemos em prática, de nada vale e seria perda de tempo nós estarmos aqui e falarmos que somos cristãos ou cristãos. Então o capítulo de número 12, como disse, para mim é fascinante, porque no verso de número 1, Paulo já está ensinando para todos nós o processo litúrgico de culto a Deus. Porque nós, uma mentalidade ocidental, entendemos que o processo litúrgico de culto é vir aqui 3 vezes na semana, num período de 2 horas aproximadamente, e nós louvamos, enaltecemos, elogiamos a Deus, e sairemos daqui nessa noite para nossas casas, debaixo de bênção, debaixo de glória, e assim sucessivamente. Mas para Paulo, o culto não se encontra nas 2 horas apenas que nós passamos aqui dentro. Na verdade, Paulo chama isso de período congregacional, mas o culto em que nós, de fato, entregamos a Deus, ofertamos a Deus, ele excede essas paredes, excede esse tempo, excede essas 2 horas de ajuntamento. Olha o que ele diz no verso
bem. Filhinhos, eu vos suplico, pelas misericórdias de Deus, que apresentem os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Duas palavras aqui sustentam este argumento. A primeira palavra é apresentáveis. Essa palavra, no grego, ela deriva de uma expressão chamada parastesar, que quer dizer, ou é sinônimo de, a mesma apresentação que era feita no Antigo Testamento, aonde o ofertante, quando pecava contra o Senhor, ele ia até o tabernáculo de Moisés e entregava a sua oferta ao sacerdote. Então, esse apresentar aqui era o ofertante entregando esse animal. Esse animal deveria ser dele, o proprietário do animal, mas ele agora passa e transfere essa autoridade sobre o seu produto ao sacerdote. Então essa entrega, ele devolve a autoridade, ou ele passa a autoridade daquilo que ele tem para o sacerdote. Então essa apresentação aqui da escrita de Paulo aos Romanos, no capítulo 12, verso 1, parte A, lemos, é a entrega em que nós não ofertamos mais um animal em cima do altar, mas nós somos essa oferta que Deus espera. Então esse apresentar aqui não é você trazer a sua oferta financeira do bolso, isso é um processo de adoração, mas esse apresentar aqui é você se ofertar em cima do altar, é você ofertar a sua vida no altar do Senhor. E quando você oferta, você vai poder falar assim como Paulo disse: já não vivo eu, mas agora que apresentei-me ao Senhor, Cristo vive em mim. E esse processo de vivência se encontra numa entrega plena, completa e solitária. Deus não aceita nada menos do que tudo para Ele e por Ele, porque por Ele foram feitas todas as coisas. Então não encontramos em nenhum momento, qualquer brecha que nos deixe pensar que podemos ofertar a Deus aquilo que nos sobra ou aquilo que nos resta. Paulo está dizendo dessa apresentação. A segunda coisa que Paulo fala, ainda no verso de número 1, é que essa entrega deve ser o nosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Como disse, duas palavras me chamam a atenção. A primeira, apresentar. A segunda, culto racional. A palavra racional no grego deriva da palavra logique, que quer dizer aquilo que tem coerência, aquilo que faz sentido, aquilo que tem ligação, aquilo que tem conversação. Então Paulo está falando de uma maneira mais clara e aberta da seguinte forma: quer cultuar ao Senhor, quer ofertar ao Senhor, então primeiro passo, você é a oferta. Ninguém substituirá você no processo de oferta. Segundo ponto, para que o seu culto seja racional, aceito por Deus, ele deve ser vivo, santo e agradável. A palavra santo aqui no grego também deriva de uma expressão conhecidíssima, que é peripoiese. E essa expressão é muito contundente na sua verdade, porque essa expressão de santidade ou peripoiese, ela quer dizer aquele que é separado, diferente, incomum, que nada tem a ver com o mundo. É o mundo olhar para você, é o mundo olhar para nós como igreja e dizer assim: nós não temos nada a ver, nós não se parecemos com nada, não há semelhança entre o mundo e nós, não há semelhança entre nós e o mundo. É por isso que Paulo chama esse aglomerado de características que ele traz como vivo, santo e agradável a Deus, como processo de culto racional. O problema é que ao longo dos séculos a igreja está entendendo equivocadamente que adorar ao Senhor é levantar as mãos, louvar, trazer os cânticos em nossas bocas para enaltecer e engrandecer o nome do Senhor. De fato, isso também faz parte do processo de adoração, mas a adoração é muito mais do que isso. A adoração no Antigo Testamento tinha uma categoria de entrega, como disse, mas essa entrega era muito mais profunda, porque a adoração era nada mais, nada menos do que o encontro entre o pecador, a oferta
e aquele que pode perdoar pecados. Então adoração é mais do que cânticos, adoração é mais do que glória a Deus, adoração é mais do que aleluia, adoração é mais do que bendito seja o teu santo nome. Adoração é eu me entrego porque sou pecador, mas através de um sacrifício que intercede por mim ao Pai, eu consigo ser perdoado pelo Deus Todo-Poderoso. Então isso é o processo de adoração. Pastor, por gentileza, me prove dentro das Escrituras. Gênesis capítulo de número 22. Deus vai dar uma ordem a Abraão, dizendo: eu quero que você me adore. Como funciona Deus? Quero teu filho. Ele vai separar uma comitiva de pessoas junto ao teu filho e vai subir até o Monte Moriá. Quando chega no pé do monte, ele fala: fiquem aqui, porque eu vou adorar o Senhor. Me mostra Abraão cantando alguma coisa. Me mostra Abraão louvando alguma coisa. Adoração para Abraão é entregar tudo, se entregar por completo, entregar em obediência, em santidade e em reverência. Paulo chama esse culto racional do aglomerado de coisas que nós citamos até essa introdução, para que o nosso culto não seja invalidado por Deus. Esse culto não pode ficar apenas nas 2 horas. Aleluia! Não parece tão satisfatória uma mensagem como essa. Glória a Deus. Porque tudo que nós queremos é ser animados por Deus, agitar as nossas almas com palavras como: receba, a porta vai se abrir, a chave vai descer, Deus entrará com prosperidade, bênçãos e vitória. Mas eu tenho essa palavra para te entregar: Deus entregará com prosperidade, bênção e vitória. E tudo isso virá num pacote chamado perdão pelos seus pecados. Aleluia! O verso de número 2 é aquilo que nós entendemos como ajuntamento, congregação. Ele diz o seguinte: e não seis conformados com este mundo, mas transformai-vos segundo a renovação do vosso entendimento. Paulo utiliza uma expressão de mundano aqui, ou mundanidade. E essa expressão é a separação entre a igreja e o mundo. Mas para Paulo, mundo não é geografia, nem parede, nem telhado. Mundo é prática e conduta. Paulo está dizendo que a nossa prática, conduta e a maneira de viver ou processar a nossa fé deve ser totalmente oposta à maneira que o mundo vive. Logo, ele está dizendo: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos. A ideia ou a ordenança de Paulo não é para que Deus nos transforme. Paulo diz: transformar. Aleluia! Atribuindo uma responsabilidade não a Deus, mas a nós, de sermos transformados. E o método utilizado por Paulo é pela renovação do vosso entendimento. Por que Paulo fala de entendimento e não fala de pecado? Por que Paulo fala de entendimento e não fala de vida, trabalho, correrias do dia a dia? Nada disso. Ele fala entendimento. Porque a maneira como você entende das coisas de Deus é a maneira que o mundo se afastará ou se aproximará. Aleluia! A satisfação de prazer é aquilo que tem se colocado em pauta no meio da igreja. E como a igreja tem cultuado ao Senhor, eu quero aquilo que me garanta e me gere prazer. Quer ver? Até no louvor funciona assim. Se alguém não louvar um louvor que eu conheça, ou que faça coerência com aquilo que alegra minha alma, eu nem levanto a mão, eu nem glorifico, eu nem exalto, porque eu estou acostumado a entrar aqui sentado na cadeira e esperar Deus satisfazer as minhas vontades e prazeres. É por esse motivo que muitos pregadores, eu parei com isso há alguns anos, mas muitos pregadores insistem em dizer: levanta a mão, dá glória a Deus, dá aleluia, louva Ele, porque estamos tendo que estimular as pessoas a fazer aquilo que deve ser voluntário do coração. Porque o louvor a Deus é uma oferta voluntária para quem entendeu quem Deus é, entendeu o que recebeu dele, entendeu o tamanho do livramento da condenação que nos era promessa. Então, ao chegar até este lugar, sentado nesta cadeira, o pastor se esforça, abre a Bíblia, prega o sermão, ensina, exorta,
exorta, corrige, instrui, e a igreja fica como? Cadê a parte da bênção? Cadê a parte da vitória? Cadê a parte que a porta vai se abrir? Cadê a parte que o céu vai se mover? Cadê a parte que Deus se levanta do trono? Enquanto Deus trouxe um menino aqui para te pregar uma palavra simples e direta, dizendo: enquanto você não aprender que o seu prazer não pode dar peso em si mesmo, você nunca conhecerá Deus da maneira como Ele deseja se revelar. É Tiago quem disse isso no seu livro, no capítulo 4, verso 1, 2 e 3. Tiago vai confrontar a igreja dizendo: de onde possui a origem das guerras e pelejas no meio de vós? Verso 3 ele diz: vocês oram e pedem e não recebem. Por quê? Pedem para consumir e se deleitar nos prazeres da sua vontade. É por isso que ora e não recebe. É por isso que pede a porta anunciada. É por isso que faz campanha, sai de campanha, a vida não muda. Porque enquanto nós vivemos buscando satisfação do nosso prazer, nós nunca conheceremos a Deus de verdade. É por isso que quando a Babilônia vai invadir Judá, invadir Israel, leva deportado para a Babilônia e passa 70 anos, quando o povo vai sair do cativeiro babilônico, Esdras é o grande escriba, é o grande versário nas escrituras. Ele começa a organizar as escritas porque o templo havia sido destruído e colocado fogo. Então os romos, os pergaminhos foram destruídos e não se encontrava mais a palavra de Deus. Então Esdras, no capítulo 8 do seu livro, vai dizer que ele moveu o seu coração para escrever a lei do Senhor. E quando ele começa a escrever a organização dos salmos, todo o saltério, ele coloca o salmo primeiro em primeira posição. E como está escrito o salmo de número primeiro? Bem-aventurado o homem que não anda no conselho do ímpio, nem se detém nos caminhos dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Mas antes, o seu prazer está na lei do Senhor. O seu prazer não está em si mesmo. O seu prazer não está na porta aberta. O seu prazer não está no cartão. O teu prazer não está na porta financeira, material ou de alguma maneira próspera. O seu prazer está na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. E qual é o resultado para quem tem prazer nas coisas de Deus? E ele será plantado junto a ribeiros de água e dará seu fruto na estação certa. As folhas não murcharão, e tudo que ele faça, prosperará. Estamos perdendo tempo, meus irmãos, senhoras e senhores, estamos perdendo tempo correndo atrás da prosperidade, se deleitarmos os nossos corações em se satisfazer na lei do Senhor. Prosperidade é apenas consequência. Todo é aquele que corre atrás de bênção. Deus nunca prometeu a Abraão que daria bênção a ele. Deus disse: se você for obediente, você será uma bênção. Sabe o que significa isso? É a bênção que correria atrás de Abraão. Aonde ele colocar a planta do pé, a bênção tem que ir junto. Aonde ele entrar, Deus estará junto com ele. Para de perder tempo, meu irmão. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele, e o mais ele fará por você, pastor. Eu ainda não entendi o que o Senhor está pregando nessa noite. Eu vim aqui com trazer clareza aos irmãos. Paulo vai dizer mais uma vez, e agora serei mais claro e objetivo: filhinhos, eu vos suplico que não fiquem parados esperando que o mundo vai entender e compreender vocês. Ele diz: suplico-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentem os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo. Por que mundo? Porque o mundo natural vive dessa forma. O que é que eu vou calçar? O que é que eu vou vestir? Que carro eu vou andar? Foi Jesus que disse isso no grande sermão da montanha: não andeis ansiosos como os ímpios andam. Como? Pensando no que come, no que bebe, no que veste. Olhe para os pássaros, não semeiam, não plantam e não colhem, e tem uns que até gordinho, pastor. Olhe para os lírios do campo, não frequentam ateliê, não vão para shopping,
que come e o que anda, o que calça, o que veste, o que come e o que anda, Ele vos acrescentará dia após dia. E eu quero aqui mergulhar na proposta que Deus me entregou, e eu não volto para casa sem entregar tudo aquilo que Deus me orientou. Existe alguém nas Escrituras que é o nosso modelo para aquele que quer ser reto, digno de confiança de Deus e, além de tudo, aplaudido e aceitado por Deus. Esse homem se chama Jó. E surgiu um homem da terra de Deus. Seu nome era Jó. Homem obediente, temente. Desvia-se do mal, reto diante do Senhor. Você bem conhece o texto, você é muito rápido, simples assim. O diabo confronta a Deus na reunião e diz: Ele é o que é, porque Ele tem o que tem. Deus responde: vou te mostrar que Ele tem o que tem, porque Ele é o que é. A primeira fase é perda de 10 quilos. A outra fase é perder todo o carro, riqueza, bens. Outra fase é uma espécie de lepra, que na verdade alguns dizem que essa enfermidade é mais do que uma lepra. Há quem conheça como leishmaniose. Se você observar Jó, capítulo número 7, verso número 5, Jó vai dizer que a sua carne está sendo corroída e sua pele está se desfalecendo. Jó, capítulo 19, verso número 20, ele vai dizer que a sua carne está cheirando mal e todos os seus ossos estão expostos. Jó, capítulo 30, verso 30, Jó vai dizer que a sua pele está preta e os seus ossos queimam de febre. Uma doença próxima a essa é a doença chamada leishmaniose, causada pela picada de um mosquito chamado mosquito pário. Ele é contaminado pela leishmania, e esse protozoário leishmania contaminado, ele vai transferir essa enfermidade. Ela vai pele, epiderme, tecidos musculares, osso, e faz apodrecer de dentro para fora. É isso que Jó sofreu. Só que Jó entendeu que a vida de prazer não é ter satisfação da sua própria vida, mas a vida de prazer é fazer a vontade daquilo que é. A tarefa mais difícil para Jó, na minha humilde opinião, não é apenas sofrer tudo o que sofreu, muito embora acho muito difícil, pouco provável e insuportável, sem nem mesmo reclamar e murmurar. Mas a maior dificuldade é porque 3 amigos vai se encontrar com Jó. É Deus, Zofar e Bildad. Eles quando se encontram com Jó, do capítulo 2 ou 3 até o capítulo de número 37, questiona Jó o tempo todo, dizendo: Jó, você só está passando o que está passando porque está em pecado. Porque quem não conhece a Deus de verdade, talvez não saiba que Deus prova, leva até o mais profundo do abismo, para se revelar de maneira grandiosa a você, a nós. No capítulo 38, Deus se revela e fala com Jó. Só que até aqui, meus irmãos, Deus não apareceu a Jó para avisá-lo que ele seria aprovado. Está pensando que Deus vai chegar na sua casa e dizer: ó, se prepara que eu vou te provar, viu? Jó não sabia. A única coisa que Jó sabia, ele diz no capítulo 14: eu sei que o meu Redentor, Glória a Deus. E por fim, ele se levantará meu favor. No capítulo de número 42, para mim, é o ponto mais difícil da vida de Jó. Porque parece que Jó leu Romanos capítulo 12, verso 1 e 2. Suplico-vos, pois, filhinhos, que apresenteis vossos corpos em sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos segundo a renovação do vosso entendimento. Parece que Jó estava lendo este
Na verdade, estão acusando e apontando, dizendo que ele está em pecado. Jó vai dizer uma coisa interessantíssima no capítulo 9 do seu livro. No último verso do capítulo 11, 32 e 33, se não me falha a memória. Jó vai dizer o seguinte: Deus não é homem como eu sou, para que juntos entremos em juízo. Sabe o que Deus Jó está falando? Deus é tão soberano, poderoso, a sua glória é infinita. E por esse exato motivo, Deus não sabe o que eu estou passando. Deus sente dor, Deus sente medo, Deus sente fome, frio, cansaço. Só que a resposta de Jó viria muitos anos depois. João capítulo 1, verso 1. E no princípio o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Nele estava a vida, e a vida era a luz para os homens. Verso 14. E o verbo se fez carne e habitou no meio de nós, e nós vimos a sua glória. Parece que Jesus em carne é uma resposta para Jó, dizendo: agora eu sei o que Jó sentiu. Jesus sentiu fome, frio, perseguição, dores, castigo, sendo a resposta para Jó, dizendo: Jó, agora eu sei isso. Só que o cerne da vida de Jó, ele está no capítulo 42, eu quero encerrar aqui. Prometo que em 3, 4 minutos eu estou. Glória, aleluia. Deus agora se manifesta. E Jó vai declarar a Deus, dizendo: bem sei os pensamentos do teu Deus. Nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Porque eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Jó está dizendo o seguinte: eu era reto, íntegro, temia ao Senhor e se desviava do mal. Sim, mas eu não conhecia a Deus da maneira que conheço. Depois que Jó é provado todo esse período, Jó vai dizer: eu te conhecia de ouvir falar. Não é assim? Eu te conhecia do testemunho da minha mãe, do testemunho do meu pai, porque fulano pegou para mim, porque Beltrano ouvi falar que quando estava na prisão, Deus libertou ele de lá e trouxe e agora está pregando o evangelho, porque fulano estava enfermo, estava de repente uma enfermidade interminável, incurado, mas Deus operou, deu de repente desenganou a medicina e etc. Mas conheço de ouvir falar, e aí Deus leva você no meio de uma profunda provação para revelar você dizendo: agora é o momento que você me conhecer de verdade. O capítulo 42, verso 10 e 11, eu encerro aqui. Deus vai falar para Jó: Jó, a partir de agora, eu não vou mais ouvir a oração dos teus amigos. Está pensando que Deus não tem ciúmes daqueles que são retos diante dele? Está pensando que Deus não escuta e não sabe das conversas paralelas que são palavras dos homens de Deus? Está pensando que Deus não sabe daquela reunião, da fofoca, falando do pastor A, pastor B, pastor C? Deus tem ciúmes. E aí Deus vai falar: não vou mais ouvir a oração deles. E você vai orar, ordene para que eles tragam o sacrifício até vocês, e você toma a decisão. Jó tem duas opções, e eu fecho a minha. Aleluia. Primeira opção: Deus derrama fogo do céu. Não foi assim? Tiago, João, filhos da ira, filhos do trovão. Os samaritanos não querem receber Jesus, então vamos orar e querem fogo do céu. Não é assim que funciona. Não é assim que quando alguém bate na sua face, faz algum mal para você, te calunia, te aponta, te desconstrói emocionalmente. Às vezes o desejo que perpassa o coração é: Deus, faz justiça. Deus, o Senhor não está vendo. Mas Jó tem a mente transformada e renovada. Jó não se conforma com o mundo. A mente de Jó foi transformada e renovada a tal ponto dele olhar para os seus amigos, entre orar para que Deus efetuasse juízo
ele ora intercedendo por aqueles que tanto fez. E aí? Tem maturidade para isso? Tem maturidade para lembrar para a pessoa agora que tanto te machucou, dobrar o joelho e interceder por ela? Porque se estamos reunidos como um corpo de Cristo, onde Cristo é a cabeça, nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas. Segundo, amar o nosso próximo como a. Eu estou sozinho, igreja? Amar o nosso próximo como a. E a gente está orando dizendo: Deus, não está vendo. Está na hora de amadurecermos como corpo de Cristo. Está na hora de olhar com a ótica paulina e dizer: as breves e momentâneas tribulações não se comparam com a glória que há de ser revelada. Chora para os seus amigos e decide perdoar. Jó intercede e libera perdão. E o que acontece com quem tem coragem de liberar perdão para quem tanto o machucou, feriu ou decepcionou? Versos seguintes. Enquanto Jó orava pelos seus amigos, enquanto Jó liberava perdão, Deus virava o cativeiro de Jó. Enquanto Jó perdoava, Deus pegava o cativeiro de Jó. E Deus deu a Jó 2 vezes mais do que aquilo que ele perdeu. O que Jó nos ensina é que quando o nosso prazer está posta na lei do Senhor, não existe pedrada que endureça o teu coração. Não existe palavra que endureça o teu coração. Não existe calúnia, não existe apontar, não existe acusar que endureça o teu coração a ponto de você não conseguir perdoar. Porque se fosse assim, Cristo não nos perdoaria. Paulo diz: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Por que Paulo diz isso? Porque Paulo tinha maturidade para liberar perdão para quem ainda não ofendia. Mas eu esperava uma palavra que ele sacudia a alma dele. Talvez eu esperava uma mensagem que trouxesse ânimo e eu saltasse da cadeira como uma válvula propulsora, enquanto Deus, na verdade, quer sacudir a sua alma. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos segundo a renovação do vosso entendimento. Quer experimentar a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor? Permita com que a palavra transforme a sua mente. Coloque-se de pé com a De fato, eu sou muito novo, tenho muito a aprender, principalmente com os homens de Deus que estão na minha retaguarda, que possivelmente têm muito mais anos de bagagem, de experiência. Mas eu ainda sou um pastor novo, pastorei há 5 anos, tenho 26 anos de idade, nasci num berço cristão, minha mãe é missionária há 30 anos, meus tios todos são pastores, Belém, Madureira, Missão. E eu cresci como toda pessoa dentro da igreja, ouvindo o testemunho que minha mãe contava acerca da minha vida. Filho, você é uma grande promessa de Deus. Você foi desenganada pela medicina. Você tem uma carta de um médico que na época tinha 28 anos de medicina e o médico não consegue explicar por que você está vivo. Da traqueia para baixo nada funcionava. O pulmão funcionava com respirador. Paradas cardíacas constantes. Todo o sistema digestório travado e fechado, com alguns dias de vida. Deus levantou meu tio no meio do culto. Minha mãe estava na ciclo de oração com aquela pasta preta. E ela só chorava. E Deus levantou um dos meus tios de pé. E ele falou em profecia para minha mãe, dizendo:
causa das suas lágrimas, eu visito aquela criança na UTI. Essa madrugada, às 3 horas da manhã, a morte estava pronta para levar. Mas eu vou visitá-lo, dar vida e mais. Usarei ele como minha ferramenta para ganhar almas para Deus. Cresci como toda criança normal, dentro da igreja, mas não conhecia Jesus. Fui para o mundo. Fiz o que não devia. Fui uma ferramenta na mão de Deus. Na minha casa não existiu a fase de adolescência ou fase de criança. Todos meus irmãos foram criados como adultos desde novo. Só que quando Deus decidiu me visitar, eu entrava no meu quarto com uma vontade tão grande de chorar, eu não entendi o porquê, eu nem crente era, eu não estava vivendo nada com Deus, estava no mundo perdido. Eu entrei no meu quarto, quando eu ajoelhei no pé da cama, Deus falou pela primeira vez comigo. Não usou pastor, não usou profeta, não usou ninguém. Deus falou comigo dizendo, até hoje você viveu da maneira que quis. Mas começo eu hoje a cumprir o que eu prometi para sua mãe desde o seu nascimento. Desde então não escolhi mais, não decidi mais. Hoje eu estou aqui para a glória de Deus. Mas a primeira coisa que eu tive que aprender com Deus é: até onde você está disposto a liberar perdão, definirá até onde Deus vai te levar. Até onde você está disposto a liberar perdão, vai definir até onde Deus te levará. Feche seus olhos que eu quero orar. Agora é o teu momento, irmão. É você quem sabe a área em que você precisa ser tratado e liberto. É você quem sabe a necessidade da sua vida, da sua estrada com Deus. Eu quero orar com você. Soberano Deus, então, Pai, eu quero te agradecer e te engrandecer pelo privilégio de poder pregar a tua palavra, Senhor. Eu não estou aqui, Pai, porque sou bom, porque sou capacitado. Não, nada disso. Eu estou aqui por graça, bondade e misericórdia. Ah, se não fosse a tua misericórdia, o que seríamos de nós, Pai? Mas eu estou aqui, Papai querido, orando pelos teus filhos, pela tua casa de oração. Eu oro, Papai querido, por cada coração, mente e alma que me ouve nesta noite. Talvez eu estou orando por pessoas da vizinhança que estão andando pelas ruas, ó Pai. Porque eu sei que é onde alcançar o som dessas caixas de som. Eu sei que a tua palavra também estará alcançando, e a tua palavra é viva e eficaz. Mas a piada de uma espada de 2 gumes, profunda e penetrante, penetra na divisão da alma, do espírito, juntas e medula, e ápida para discernir pensamentos e intenções de coração. Pai, é por ela que eu quero. É por ela que eu me inclino. Eu te peço nessa noite, Senhor, que o Senhor possa tratar a nossa vida por completo, que o Senhor possa sarar as feridas da nossa alma, que o Senhor possa nos capacitar e nos habilitar, Papai querido, a sermos imitadores de Paulo, como Paulo te imitava, liberando perdão como o Senhor também nos perdoa, Pai. Senhor, nos ensine a andar com prudência, nos ensine a caminhar com sabedoria, Senhor, nos ensine a trilhar os passos da verdade, e eu tenho certeza absoluta que o teu nome será engrandecido e glorificado pela vida dos seus filhos. Senhor, visita este lar, essa família, representado pelo teu filho que está aqui nessa noite. Talvez a família não pôde vir por algum momento, por algum motivo, mas eu intercedo, Pai, eu te peço, visita este lar agora. Laboria, Súria, mandou que vai a Senhor. Lavando, dominar a Súria, me casse até o acândio, casse alma, e me canto, a Súria, me derrece a cai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, visita ela agora. Aonde ela está nesse exato momento, Senhor, bem sabes. O inimigo estava pronto para armar um laço, Senhor, nesta noite. Mas eu intercedo, Pai, entendendo que o Senhor estava livrando ela com grande livramento, Senhor. Pai, entra com um projeto de resgate dentro deste lar. O inimigo está tentando destruir há tanto tempo e só não destruiu porque as tuas mãos estão guardando aquele lar até hoje, Pai. A minha oração, entra lá e levanta para a tua glória, entra lá e trata para a tua glória, entra lá e restaura para a tua glória, reanima para a tua glória, e nós te engrandeceremos para todo sempre, Pai. Senhor, anima o coração dos seus filhos nessa noite, que possamos receber virtude do alto,
para que possamos trilhar com obediência na tua verdade. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, eu te agradeço. Eu te agradeço. Em nome do Senhor Jesus. Eu quero aqui passar o microfone e devolver a quem vier de direito. Mas antes eu quero fazer um convite. Eu não posso sair daqui sem fazer esse convite. Existe alguém em nosso meio que ainda não entregou sua vida para Jesus, que ainda não confessou sua vida a Cristo, que ainda não tem convicção da sua salvação. Porque uma coisa é inadmissível, um cristão não ter convicção da salvação. Porque se não tivermos convicção da nossa salvação, estamos perdendo tempo aqui dentro. Se existe alguém que está afastado dos caminhos do Senhor, por algum motivo ou outro, não me interessa o motivo, mas deseja apertar a sua aliança com Deus, a oportunidade é ofertada agora. Eu não posso delongar muito, mas eu preciso ofertar. A primeira vida já está aqui na frente. Existe mais alguém. Existe mais alguém. Nosso irmão está aqui reconciliando com o Senhor. O texto de Lucas, capítulo de número 15, verso 8 ao 11. Só para você entender o que está acontecendo aqui agora. O texto diz: e há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. A alegria não é dos anjos. A alegria é diante dos anjos. E quem é que está diante dos anjos? Existe alegria no céu. Você pode aplaudir o nome do Senhor Jesus. Como me foi ensinado, em respeito e reverência, eu devolvo o microfone ao pastor, porque ele vai tecer essa oração em nome do Senhor Jesus Cristo. Aplauda o Senhor. Vamos orar pela vida do Kelvin, que está se reconciliando com o Senhor. Estenda as mãos para cá. Senhor nosso Deus e eterno Pai, apresentamos